os milagres do diabo e os impostores atuais. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Eterno ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores. E os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Eterno tinha falado. Êxodo 7, versículos 10 a 12. O Eterno tinha enviado Moisés para libertar os filhos de Israel do jugo egípcio. Finalmente, depois de 400 anos de tormentos e escravidão, os israelitas estavam livres. O Eterno enviou Moisés e Arão para confrontar a Faraó, exigindo a libertação dos israelitas. Arão acompanhou Moisés como seu porta-voz. O Eterno disse a Moisés e Arão que Faraó estava querendo ver milagres. O Eterno então os instruiu a fazê-los. Quando Faraó pediu para ver um milagre, Arão lançou sua vara ao chão e ela se transformou em uma serpente. Isto não deveria ser surpresa para um cristão, que o Eterno opera milagres. Todavia, o que pode ser surpreendente para um novo convertido que está crescendo na graça e no conhecimento de Yeshua é que o diabo também opera prodígios. O fato que o diabo e seus falsos profetas podem operar prodígios é documentado nas seguintes escrituras. Êxodo 7:11. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Êxodo 7:22. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Eterno tinha dito. Êxodo 8:7. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Não é surpresa nenhuma para o crente instruído que o diabo tem um poder dado a ele pelo Eterno. Quando o diabo tentou a Yeshua no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, há uma interessante declaração feita pelo tentador. Lucas 4:6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. O diabo é um ser finito. Ele não é onipotente, não é onipresente e não é onisciente. Ele é um homicida. Não foi o Eterno quem assassinou 2.000 bebês na época em que Cristo veio ao mundo. Foi Herodes. Herodes era tão obcecado em manter o domínio sobre seu reino que prontamente mandou matar aquelas crianças na tentativa de acabar com Cristo. A maior parte dos assassinos são possuídos pelo diabo. Assassinos tais como Hitler, Nixon, Kissinger, Pol Pot e a Igreja Católica desde o seu surgimento, passando pela Idade Média até a Segunda Guerra Mundial. A Igreja Católica, porém, oficialmente condena o Holocausto. Este é o poder do diabo: matar, roubar e destruir. João 10:10. O diabo é um ser ilimitado, corrupto e pervertido em todo o sentido da palavra. Ele é o mestre do engano, o completo mentiroso. É interessante que os ocultistas, Illuminati, maçons e etc., gostam de ostentar espalhafatosamente o satanismo. Não é surpresa, a maior parte da sociedade não considera esta questão, tampouco se importa. Isto não me surpreende, pois as pessoas não conhecem a Yeshua, elas nunca nasceram de novo. A sociedade está cheia de pessoas religiosas, até mesmo te dizendo cristãs, afirmando conhecer tudo, até o jargão usado, mas seus corações estão longe do Eterno. Eles são impostores, em sua trilha até o inferno de fogo. O único caminho para qualquer pessoa ir para o céu é ter os seus pecados perdoados. Somente Yeshua pode perdoar pecados, porque somente Ele tem as marcas dos cravos nas mãos. Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras. 1 Coríntios 15:3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. A Bíblia foi historicamente escrita antecipando vários fatos que hoje são realidade.
As seguintes passagens do livro de Apocalipse revelam que o anticristo realizará milagres para enganar as massas. Apocalipse 13:14 engana os que habitam na terra com sinais, que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Apocalipse 16:14 porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19:20 e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. O diabo é um mestre em falsificar, com suas falsas bíblias, falsas religiões, falsos profetas, falsas doutrinas, falso povo, etc. Como crentes, temos o Espírito Santo do Eterno vivendo em nossos corações, 1 João 4,4. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Devemos diligentemente analisar tudo e qualquer milagre ou maravilha para decifrar se vem do Eterno ou de Satanás. Lembre que os mágicos de Faraó tinham poderes satânicos para fazer prodígios. Lembre que o anticristo irá enganar as massas com milagres, sinais e maravilhas. A Bíblia claramente ensina que o Eterno fala conosco nestes últimos dias através de seu Filho. Deixe que a palavra do Eterno e o Espírito Santo sejam seus guias. Um cristão, nascido de novo, deve expor as obras do diabo. Se não fizermos isso, então quem fará? Você acha que os feiticeiros estão expondo a malignidade de Harry Potter? Você acha que Oprah Winfrey está expondo o movimento Nova Era? A Nova Era está se tornando rapidamente a maior religião do mundo. O ensino básico da Nova Era é de que existem muitos caminhos para o céu, mas a Bíblia proclama que só existe um, que é pela fé em Yeshua somente. João 14:6, Atos 4:10 e 12. Por favor, não se deixe enganar. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7:14. Muita gente acha que essa porta recebeu uma reforma e agora está mais larga. Mas não, isso não aconteceu. A segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses nos diz que aqueles que não amam a verdade irão seguir a besta para a perdição. Yeshua é a única esperança de escape. Você ama a verdade? Se não, deve nascer de novo. Deus pode falar a seu coração como essas palavras falam à sua mente. Os milagres bíblicos e os impostores atuais. Nós ousamos questionar o poder de Deus hoje? Ele não tem o mesmo poder eterno e limitado? Temos a presunção de limitar o poder de Deus em afirmar que milagres não acontecem hoje? A resposta para essas questões é um enfático não. Sendo onipotente, o Eterno é capaz de fazer qualquer coisa. O que ele é capaz de fazer e o que ele deseja fazer são coisas completamente diferentes. O Eterno uma vez criou o homem do pó e a mulher de sua costela. Ele uma vez dividiu o Mar Vermelho e permitiu a fuga do povo de Israel do Egito e fez cair o maná do céu sobre eles. O Eterno proveu cordonizes no deserto e água da rocha para suprir as necessidades dos israelitas. Ele deu mandamentos inscritos em pedra com seus próprios dedos. Uma vez ele operou o nascimento de seu filho, e Yeshua realizou numerosos milagres, desde saciar a fome de multidões até ressuscitar os mortos. Nenhum desses milagres são vistos em nossos dias. Dizer que eles não são para nossos dias é criar dúvidas ou limitar o poder divino. É somente levantar a questão de qual é a vontade dele para a nossa época. O termo milagre tem sido vítima de uso indiscriminado em nossos dias. Quase tudo que é incomum tem sido erroneamente intitulado de milagre. O Eterno é presente e ativo por todo o universo através da instrumentalidade de suas leis, mas até mesmo as leis naturais têm o Eterno como autor. Um milagre é uma ocasião de um ato direto do Eterno, como distinta
de sua mediação ou ação indireta através de leis naturais. Por exemplo, quando Yeshua alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes, isto foi um milagre. Se o moço tivesse alimentado com aqueles pães e peixes que tinha consigo, isso teria sido um evento perfeitamente natural. Mateus 14, versículos 15 a 21. A diferença é que o último estaria em perfeita conformidade com a lei natural. O anterior requereu o poder divino. Algumas das inúteis tentativas de reproduzir os milagres de calibre da Bíblia são pobres e algumas vezes até trágicas réplicas. Os pais de um jovem do estado da Califórnia foram judicialmente acusados de homicídio por impedi-lo de tomar sua dose habitual de insulina. O jovem morreu, mas o pai firmemente insistia que o Eterno ressuscitaria o filho em 3 dias. Esta enganação chegou a situações extremamente complicadas. O ministro de uma igreja de 40 membros no estado do Tennessee conseguiu se livrar da acusação de homicídio quando 2 de seus membros morreram após beberem estricnina para demonstrar sua fé nos poderes divinos. Esses são 2 de muitos casos trágicos que acontecem no mundo. É significativo que eles apelem para Marcos 16, 17 e 18, como autoridade para sua fé e ação. Esse texto fala de crentes expelindo demônios, falando em línguas, pegando em serpentes, bebendo veneno, curando veneno. Todos esses milagres são autorizados pelo mesmo texto, o mesmo texto que outros, na verdade, escolhem seletivamente como base para suas práticas de falsas curas. Muitas pessoas nos dias de hoje não acreditam nos milagres modernos. Sim, mas tal crença não quer dizer que seja autorizada pela palavra do Eterno. Por toda a história da humanidade tem havido falsos como genuínos milagres, erro, bem como a verdade, e fraudes como fatos. Tem havido pessoas a cuja fé tem sido baseada em ilusões, bem como pessoas que têm sua fé ancorada nas verdades bíblicas. Os mágicos de Faraó buscavam duplicar os milagres feitos através de Moisés. O falso sempre imita o verdadeiro. Houveram grupos que afirmavam possuir poderes sobrenaturais que não tinham nenhuma conexão com o cristianismo. Empreendiam curas e milagres tendo evidente lugar entre as religiões pagãs e os poderosos governantes iam a eles para consultar seus oráculos para tomar conselhos em relação a guerras. O extraordinário reavivamento do ocultismo em nossos dias ilustra a suscetibilidade de muitas pessoas ao aceitarem o místico e o inexplicável. Esses grupos ocultistas podem fazer as mesmas coisas surpreendentes que são oferecidas pelos modernos curandeiros da fé que defendem e propagandeiam essa prática no meio cristão. O Eterno disse que muitos afirmarão profetizar, expelir demônios e fazer muitos sinais e maravilhas. Porém, ele não os reconheceria e não os autorizaria. Mateus 7, 22 e 23. Eles surgiram, como Cristo alertou. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios. Mateus 24, 24. Os servos do diabo serão capazes de mostrar todo o poder e sinais e prodígios de mentira, segundo Tessalonicenses 2, 9. O apóstolo Paulo explica que não devemos nos surpreender com tais falsos mestres que apareceriam, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, segundo Coríntios 11, 14. Uma questão crucial é: como podemos discernir verdadeiros de falsos milagres? Pela regra da Escritura, como um curandeiro da fé tem sua obra autorizada pelo Eterno, ou essas suas curas são mais genuínas do que um feiticeiro africano. Alguns pontos importantes em relação às curas e milagres feitos por Cristo servem como testes práticos para o que vemos hoje. 1. Yeshua não fez propaganda de suas curas com o intuito de criar uma reputação sensacionalista, nem como pretexto para arrecadar dinheiro. Ao invés disso, ele ordenava aos curados: olhai que ninguém o saiba. Mateus 8, versículos 1 a 4, Mateus 9, versículos 27 a 31. 2. Ele curou todo tipo de enfermidades, com especial atenção para situações de desespero, através do poder divino do Eterno que nunca falha.
3. Ele nunca curou parcialmente. As pessoas eram totalmente curadas por Cristo. Mateus 15, versículos 29 a 31, Marcos 7, versículos 31 a 37. 4. Yeshua nunca falhou em curar uma pessoa quando o procurava. Ele nunca teve qualquer embaraço com os modernos impostores de hoje enfrentam ao tentarem explicar por que falharam ao tentar curar alguém. 5. Nenhum questionamento jamais foi feito sobre a autenticidade das curas que ele fez, como se o paciente está de fato doente ou curado. Yeshua nunca curou pela fé somente, mas pelo divino poder do Eterno. Somente um caso é registrado de 31 exemplos de milagres de que Yeshua requereu fé para operar. Desde que os modernos milagreiros não podem estar de acordo com essas condições sob as quais Cristo ministrou, eles não representam o mesmo poder que ele tem. Milagres, tais como os que eram feitos por Cristo e os apóstolos, nunca foram pretendidos para continuarem por todas as gerações. Seu propósito primário nunca foi simplesmente curar doenças físicas. Se este era o caso, Yeshua teria viajado além das fronteiras de Israel e ido a todos os países do mundo conhecido. O verdadeiro propósito dos milagres no Novo Testamento é mostrar que Cristo e seus apóstolos estavam falando sob a autoridade divina. Marcos 16, versículos 19 e 20, Hebreus 2, 3, prova de uma vez e para sempre isto. Depois que os ensinos inspirados que fizeram o nosso Novo Testamento foram confirmados pelos milagres do primeiro século, eles permaneceram provados para sempre. A Bíblia ensina que devemos agora simplesmente estudar os escritos sobre esses milagres com o propósito de sermos convencidos da autenticidade dela. João 20, versículos 30 e 31.